pensar, você aí de casa já parou pra pensar por que o pão francês é chamado de pão francês, sendo que ele nem existe na França? Então, me bateu essa curiosidade e eu resolvi pesquisar, né? Fui no Wikipedia, fui no Google, fui em imagens, fui em tudo. Fui caçando e fui achando. É louco pensar por que se chama pão francês. Esse é o mistério mais comum na mesa do brasileiro. Por que se chama pão francês? Não faz sentido. Já viu? Por que se chama pão francês? Se você vai lá na França, não existe o pão francês. Tipo, what? Para entender, primeiro nós temos que voltar no século XIX. As famílias ricas que viviam aqui no Brasil iam para a França e se chocavam assim com como era a culinária dele, como eram as coisas lá. E a partir disso eles acabaram conhecendo os tipos dos pães que tinham lá, como as baguete longa, aqueles pães bem borrachudo, vamos dizer assim, bem borrachudo. E como também o croissant, né? Aqueles pãozinhos menores, crocantes, dourados por fora. Aí quando eles pegaram e voltaram pro Brasil, pô, quem nunca vai na França, né? Ô burguês safado, quem nunca vai na França e volta pro Brasil? Ai, que vontade de estar lá em Paris comendo uma baguete, um croissant. Ai, pena que não tem aqui, eu vou ter que fazer alguma coisa pra cantar. Eu sei, é muito bom, é muito bom. Burguês safado. Só que aí o que acabou acontecendo? Quando eles voltaram pro Brasil querendo comer esses alimentos, né, esses pãozinhos, não tinha como eles produzir porque os fornos eram diferentes, os trios eram diferentes e os padeiros eram diferentes. Então não tinha alguém que fazesse isso, entendeu? E aí foi com que os padeiros brasileiros começaram a ter que improvisar, né? Porque a farinha daqui é mais branca do que a farinha de lá. Então eles tiveram que improvisar. Com isso, eles começaram a adicionar um pouco de açúcar, um pouco de gordura, né? A banha. O que era totalmente diferente do que os franceses faziam. E o resultado foi o que vocês já conhecem, né? O famoso pão francês, com a crosta bem dourada, bem crocantezinha, um trigo bem branco, bem branquinho, e por isso se tornou o famoso pão francês. Ou seja, sim, o pão francês é uma versão brasileira tentada para imitar a versão lá de Paris, né, da França. E não ficou exatamente igual porque, galera, para vocês que não sabem, tudo muda. Não é só o trigo. Eu posso pegar o mesmo trigo, a mesma farinha, tudo, a mesma água, tudo, mas o ambiente muda, o cenário muda, não importa. E ainda mais naquela época. Hoje em dia tem até tecnologias, mas naquela época não, era muito mais difícil. Mas sinceramente, falar uma coisa do fundo do meu coração, o pão francês do Brasil é 1000 vezes melhor que as baguetes. É muito duro. Se você já comeu uma baguete, aquilo lá parece uma pedra, não tem nada de macio e fofinho e crocante por fora. O Brasil inventou a combinação perfeita, que nem queria ser esse resultado, entendeu? Mas virou isso que nós conhecemos e é maravilhoso. Mas esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui só foi pra matar um pouco da curiosidade que eu sei que muitos têm. Eu tinha e agora eu matei. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, comentem, compartilhem esse vídeo com seus amigos, se inscrevam, ativem as notificações. Falou e fui!